sacerdotes provaram o poder de Deus. Eram línguas repartidas e bênção para os filhos seus. Nós agora vamos clamar, vamos implorar, fogo vai descer. Jesus é o santo fogo e é esse fogo que eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer. Moisés lá no Monte Horebe sentiu o poder de Deus e a sarça não se consumia, era o mistério de Deus. Vem agora, não tenha medo, deixa esse fogo te acender, pois aqui tem labareda e é esse fogo que eu quero ver. Eu quero ver, quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer. Quando o povo saiu do Egito, no deserto caminhou, bem na frente ia um anjo que com ele viajou. Tinha uma coluna de fogo que Deus mandava ao escurecer. Aquele era fogo vivo que faz o Satanás correr. Eu quero ver, quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Ai, assim, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer. Se você se acha fraco, olha aí, escute que vou dizer. Olha agora aí do teu lado, este anjo de poder que te toca com brasa viva, ele precisa te acender. Receba esse fogo agora e é esta hora que eu quero ver. Eu quero ver, quero ver, eu quero ver. Ok, agora são 17 horas e 53 minutos, 17h53, você quer ver? Você quer sentir? Então não se preocupe, porque daqui a pouquinho, a partir das 18 horas, você tem o melhor da programação da nossa Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte, em conexão com a Rádio Cultura, falando para mais de 40 bairros do município da Serra, para você que nos ouve nas praças, para você que nos ouve no ponto de ônibus, para você que nos ouve também chegando do trabalho, a você que está saltando agora do ônibus, a você que está parado aí no churrasquinho, a você que está fazendo exercícios musculares nas academias públicas do nosso município, a você que está em qualquer lugar, em qualquer ponto do município da Serra, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos no programa Falando de Jesus. Já está presente no estúdio da Rádio Popular o pastor Josué, da Igreja Batista Central do município da Serra, sede, ok? Ele é simplesmente o pastor da Igreja Batista Central, ele não é morador lá da Serra, sede, né, pastor? O pastor é morador de Vitória e nos atendeu muito bem. Desde já eu quero agradecer aí o meu amigo Isvaldo, que eu tenho certeza que está nos ouvindo em Planalto Serrano, a nossa amiga Manu, por conversar com o pastor, pegar o telefone, deixar nós fazermos esse contato com o pastor. E o pastor, graças a Deus, pela honra e glória de Jesus, já está presente no estúdio da Rádio Popular para trazer uma palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida, ok? Então não se preocupe, não fique inquieto, ok? Triste você não está, porque com a graça de Deus, com certeza, Ele te abençoou durante todos os dias, Ele te abençoa exatamente durante a sua jornada de trabalho, Ele te abençoa exatamente com tudo que você passou no amanhecer e vai continuar te abençoando em tudo que você continuar fazendo, ok? São 17 horas e 55 minutos, 17h55. Quero mandar um abraço lá para a comunidade de Jardim Carapina, para você que está em Central Carapina, a você também que está em Maria Nilbe, a você que está em Vista da Serra 1, a você que está em Planalto Serrano, no bloco A, B e C, Campinho da Serra 1 e 2, a todos que nos ouvem, com certeza em Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Vista do Mestre, a você de Colina de Laranjeiras, Chico City, a você que nos ouve também no Rosário de Fátima, a você que nos ouve no Balneário de Carapebus, Novo Horizonte, São Diogo, e não posso esquecer de você que está em Jardim Tropical, a você que está em Jardim Limoeiro, a você que está em Diamantina, enfim,
é a Rádio Popular em conexão com as rádios comunitárias via cabo, transmitindo o melhor programa da Rádio Capixaba. Por que o melhor? Porque é o programa falando de Jesus. Tem algo melhor do que falar de Jesus? Eu tenho certeza que não tem. Você pode gostar de muita coisa, mas se você não gostar de falar de Jesus, então não vale a pena você falar de futebol, não vale a pena você conversar com seus amigos, não vale a pena nada. O mais importante é você ter Deus, é você ter Jesus, é você comentar, é você falar de Jesus. Se você não pode falar, mas tem algo que você talvez possa fazer. Abra os teus ouvidos, abra o teu coração e escuta os mensageiros que falam no programa Falando de Jesus, porque eles sempre têm uma mensagem para falar no seu coração, como também no meu coração. Estou enganado? Pode ter certeza, porque o que nós falamos, nós testificamos, porque se algo é bom para mim, e com certeza eu vou te oferecer algo que é bom para você. Assim diz a palavra de Deus, que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se eu tenho que amar a mim, por que eu vou te oferecer algo que não presta? Eu tenho que te oferecer algo que é bom para a sua vida. E Jesus, pode ter certeza que é o melhor remédio, é o melhor companheiro, é o melhor amigo. Ele é o melhor de tudo na nossa vida, ok? Então daqui a pouquinho você vai sentir esse gosto também, mais uma vez, terça-feira, dia 17 de março do ano de 2015, mais uma vez, você vai ouvir a palavra de Deus exatamente através da voz do pastor Josué, que ele está aqui, convite do programa Falando de Jesus, nos atendeu e está aqui para nos honrar. Não, ele está aqui para honrar a Deus e com certeza nós vamos sentir privilegiado em ouvir uma palavra abençoada que Deus vai trazer para nós hoje, tá certo? Quero mandar um abraço para meu amigo Edilmar Barbosa, lá em Planalto Serrano, mandar um abraço também, com certeza, para o meu amigo Heraldo Santana, que está nos ouvindo, acompanhando a programação da Rádio Popular, lá em Novo Horizonte, ok? Acompanhando o programa Falando de Jesus. Eu quero mandar um abraço, eu tenho certeza que ele também está conectado agora conosco, lá em Vista da Serra 2, né? Meu amigo Graucio Santos. Graucio, quero deixar uma palavra para você. Não fica triste, não fique desanimado. O seu problema tem um médico que pode resolver. E esse médico, só Jesus. Confia nele, que eu tenho certeza que ele vai poder fazer tudo de bom na sua vida. Eu tenho certeza que você está me ouvindo, eu tenho certeza que você talvez está nos assistindo, me vendo ao vivo aqui agora. Então, não desespere com o seu problema, não. Confia no médico dos médicos. E tudo eu tenho certeza que ele fará. E tudo tem que ser pela honra e vontade. Tudo que você está passando na sua vida, é Deus que está permitindo. Então não fica triste, não desabafa chorando, não desabafa com tristeza, não desabafa com desânimo, não desabafa, tá entendendo? Entristecendo o seu coração que já está entristecido. Garra na mão do Senhor que você vai sair desse problema. Assim eu creio e assim eu confio. Mas Jesus falou que o milagre para fazer na nossa vida depende de nós. Então abra o seu coração, deixa Jesus operar o seu coração. E se for preciso do homem fazer essa operação, que confie no Senhor primeiro, que aí você vai ver que você vai ser vitorioso. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, pulando para quase 18 horas, falta só um segundo. Agora sim, agora na Serra são 18 horas. Se é 18 horas, é a hora da oração do Pai. 6 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma
nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor.
também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa tarde, senhores rádio ouvintes. Que a bênção de Deus possa entrar até a sua casa, que você possa ser grandemente abençoado pelo Senhor. Eu sou o pastor Josué Amorim e estou aqui nesta tarde para compartilhar com você a palavra de Deus. É claro, indo direto ao nosso assunto, eu já quero ler um pedacinho da palavra do Senhor, que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Pois muito bem, eu quero dizer a você nesta tarde que o Evangelho do Senhor Jesus é suficiente para resolver todos os problemas de ordem espiritual do ser humano. Quero te lembrar, você que está aí, quem sabe numa praça, quem sabe de alguma outra forma ouvindo esta palavra, eu quero te lembrar que se de alguma forma você estiver sofrendo, você estiver passando por dificuldades, saiba que não é o plano de Deus para a sua vida. Não é o que o Senhor quer para você. Na verdade, o Senhor quer para você o melhor. O Senhor quer que você seja uma pessoa abençoada por Ele. Mas para isso você precisa entender e aceitar, receber o Evangelho do Senhor e receber o próprio Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Como li, e o texto é muito claro, ele diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho do Senhor, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, é que de fato o Evangelho não é razão de constrangimento para ninguém. Ao contrário, o Evangelho é razão de satisfação. Aqueles que já receberam Jesus Cristo como Senhor são pessoas felizes, são pessoas satisfeitas. E quem recebe a Jesus como Senhor nunca se arrepende de ter feito isto em algum dia na sua vida. Você sabe que eu estou falando e você conhece algumas pessoas assim. Todo mundo que recebeu Jesus como Senhor está satisfeita e dizendo que deveria, quem sabe, ter recebido antes. Por isso, o Evangelho não é razão para que ninguém se envergonhe. Ao contrário, é razão para manifestarmos a nossa satisfação, a nossa alegria por sermos servos do Senhor Jesus, lavados e purificados pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo então diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Evangelho é uma palavra que significa boas novas, boa notícia. O Senhor Jesus, Ele nos dá uma boa notícia. O Evangelho é dele. E a notícia do Evangelho é a seguinte: se alguém estiver de alguma forma passando algum tipo de necessidade espiritual, se alguém estiver longe de Deus, se alguém estiver sem recursos para a sua alma, tem uma boa notícia. E a boa notícia é que, recebendo o Evangelho do Senhor Jesus como fórmula para solucionar tudo isso, você estará definitivamente nos braços do Senhor e recebendo da parte dele a assistência espiritual que todo ser humano precisa. O Evangelho é a boa notícia da parte de Deus para que pecadores como nós pudéssemos ser salvos pela graça do Senhor. Imagine se não tivesse remédio nenhum para o pecado. Se o pecado fosse um problema sem solução, então nós estaríamos numa dificuldade extrema. Mas graças a Deus, sabemos que o pecado é uma doença, sabemos que o pecado é uma doença que pode matar o ser humano, mas graças a Deus, sabemos que há um remédio, e o remédio é o Evangelho do Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. É importante observarmos isto para que nós não venhamos a imaginar que temos um problema sem solução. Então você que está me ouvindo, por maior que seja o seu problema, entenda bem, do ponto de vista de Deus, não existe problema sem solução. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos Romanos, ele diz que nem a morte nos separa do amor de Cristo. Na verdade, a verdade é que quando nós cremos em Cristo e colocamos a nossa vida nas mãos dele, nós estamos acionando o poder de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Entenda bem, o Evangelho não é uma fórmula qualquer. O Evangelho não é como muitas mensagens que você muitas vezes ouve na sua vida ao longo da sua história. Mensagens para você recitar, mensagens para você carregar no bolso, para guardar aqui e ali. O Evangelho não é uma mensagem comum e qualquer. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então entenda que quando a gente fala do Evangelho, nós estamos falando da manifestação do poder de Deus. E qualquer que seja o seu problema, por mais grave que seja, o Evangelho é suficiente para resolver o seu problema. Por quê? Porque o pior problema humano é a morte. Há um ditado popular que diz que a morte é alguma coisa sem esperança. Mas há um ditado popular que diz que enquanto há vida, há esperança. Isso é uma referência ao fato de que quando morre, acaba tudo, o que não é verdade. O Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus é tão bom e tão perfeito que ele ensina que mesmo depois da morte, nós continuamos nos braços de Jesus. O Evangelho, na verdade, vence a própria morte. Se você for de Jesus, você vai vencer a própria morte. Então, o maior inimigo humano, que é a morte, ele será vencido pelo poder do Evangelho. Se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, evidentemente, o Senhor vai dar a você esta possibilidade. Porque o Evangelho é o poder de Deus, não se esqueça. E não há poder maior do que o poder de Deus. Você vê, muitos poderes existem nesta vida. As pessoas têm poder financeiro, têm poder político, enfim, muitos são os poderes. O poder de influenciar pessoas, mas nada se compara ao poder de Deus. Todas as coisas estão debaixo do poder de Deus. O salmista Davi, escrevendo sobre isso, ele diz que Deus é soberano sobre todas as coisas, e ele chega a dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você pertence inclusive ao Senhor, como todas as coisas, inclusive as coisas que a gente pensa que possui, pertencem ao Senhor, porque o poder pertence ao Senhor. Então, repetindo o versículo para você não esquecer, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Interessante, é o poder para a salvação, porque nesse mundo também existem muitos poderes para o mal, poderes que prejudicam, poderes que não são exercidos para o bem das pessoas. Mas o poder de Deus, ele é exercido para o bem de todas as pessoas. Então você que está me ouvindo, não se esqueça disso. Às vezes as pessoas ficam desamparadas, ficam aí por essas praças da nossa cidade, enfim, acabam se tornando pessoas prisioneiras do vício de alguma forma. Eu quero te dizer que o poder de Deus é suficiente para arrancá-lo daí. O que falta é você crer. O próprio versículo vai dizer isso. O versículo ensina que nós devemos crer no Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A maneira de acionar o poder de Deus é pela fé. Se você não tiver fé, você não aciona o poder de Deus em seu benefício. A fé é alguma coisa inexplicável que nasce no nosso coração. Não há uma explicação científica para ter fé. O que há são os benefícios que recebemos da fé. Quando você acredita em Deus e pela fé você coloca a sua vida nas mãos de Deus, então a partir desse momento você passa a entender a fé, porque você passa a receber os benefícios da fé. E os benefícios da fé na sua vida são tão grandes que podem te libertar
das prisões de Satanás, que são os vícios, a maneira como muitas vezes você é colocado, humilhado nesta vida, maltratado, às vezes envergonhado nesta vida. Eu quero te dizer que essas são as prisões de Satanás. Mas se você crer no poder de Deus para a sua vida, Ele pode dar a você uma outra forma de viver. Ele pode dar a você um outro jeito de viver. Ele pode te libertar de fato. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você acreditar na verdade que é Cristo Jesus, então você será liberto pela verdade que vem do Senhor. Eu não estou falando de poderes terrenos, eu não estou falando de poderes humanos, mas eu estou falando do poder de Deus, aquele que pode todas as coisas, e a Bíblia diz, diante de quem toda a terra treme. Se você acreditar no Senhor, sua vida pode mudar. É por isso que nós estamos aqui falando de Jesus, porque falar de Jesus é um privilégio muito grande, porque pessoas como eu e milhares de outras pessoas por esse país afora e por esse mundo afora já receberam Jesus Cristo como Senhor e não se envergonham desse fato, não ficam constrangidas com esse fato. Ao contrário, já entenderam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Creia no Senhor Jesus, você e a sua família. Aliás, esta foi uma expressão dita pelo apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos, um famoso personagem da cidade de Filipos que queria cometer suicídio depois que percebeu que os prisioneiros daquela prisão haviam fugido. O apóstolo Paulo diz a ele, respondendo à pergunta que ele faz, ele fez a seguinte pergunta: que posso fazer para herdar a vida eterna? O apóstolo Paulo, ou ele diz, que posso fazer para me salvar mais corretamente? O apóstolo Paulo responde, creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Enfim, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Eu vou orar por você, onde quer que você esteja. Eu vou orar pela sua vida, vou orar pela sua família. Que Deus te abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento e pedindo que Deus continue te abençoando, se já está abençoando, ou pedindo que Deus te abençoe, se Ele ainda não estiver te abençoando. Nós vamos orar nesta hora. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por termos o privilégio de anunciar a Tua palavra nesta rádio, neste lugar. Cuida de todos aqueles que estão ouvindo nesta hora. Se forem pessoas abençoadas por Ti, pedimos que Tu continues abençoando estas pessoas e as suas famílias. Se forem pessoas que ainda não provaram a Tua bênção, pedimos, ó Pai, que estas pessoas possam provar a Tua bênção. Cuida deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fechou? Rádio Popular, agora são 18 horas e 20 minutos, 18 e 20, né? Aí o pastor José trouxe a mensagem para nós. Qual o título da mensagem, pastor? Falando de Jesus. Não, eu sei assim, mas o conteúdo da mensagem. Só pode falar aqui, nós dois entramos juntos aqui sem problema. Sem problema? Sem problema, podemos falar já. Então você que está aí me ouvindo, eu falei sobre o poder de Deus e falei sobre aqueles que creem. Na verdade, quando você crê no Senhor, Ele pode mudar a sua vida. É sobre isso que eu estava falando há alguns minutos. Que Deus te abençoe e que Ele possa de fato mudar a sua vida onde quer que você esteja. Aí nós falamos, então, quando nós fechamos a nossa mensagem, nós colocamos às vezes o tema da mensagem, né? Sim. Então é o seguinte, a mensagem seria confiando no Evangelho de Jesus. Por aí, isso. Certo? Dessa maneira. Porque na hora que nós às vezes poder para salvar, alguma coisa mais. Poder para salvar, né? Estamos falando então sobre o poder do Senhor para salvar a sua vida. Então tá bom, então é só para nós sabermos exatamente, né, como que fica o tema da mensagem, né? Porque os mensageiros depois, quando nós vamos
colocar para as pessoas assistir mais tarde, que muitas pessoas estão indo para a escola agora, não dá tempo, estão chegando para o trabalho, vai fazer. Então, às vezes, depois das 22 horas, as pessoas assistem a mensagem do dia do programa de hoje, então a gente tem um tema, né? Muito bem. Confiando no Evangelho de Jesus, né? Então eu quero mais uma vez agradecer. Fique à vontade, o microfone é seu, Agradecer a você. A rádio, o programa é seu, vai ficar à vontade. Eu quero te agradecer. Tá bom. Não sei se posso fazer um convite para o povo vir à minha igreja no domingo, posso? À vontade, ué. Então eu quero dizer a você, Igreja Batista Central, lá na Serra Sede. Isso. Todos os domingos nós temos um grande culto às 20 horas. Aguardamos você para ouvir a mensagem do Senhor. Também sou o pastor da primeira Igreja Batista de Vista da Serra 1. E Amém. Todos os domingos às 18h30 eu estou lá também pregando. Amém. Então você que está aí ouvindo, se você estiver perto de uma dessas igrejas, não se esqueça, apareça por lá para ouvir a mensagem do Senhor. Obrigado por estar me ouvindo, obrado pela oportunidade de estar no programa. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. Amém. E vamos esperar que o pastor o pastor terminou a mensagem, foi o objetivo na mensagem, mas o pastor está se retirando, que ele teve um encontro com os irmãos lá na Igreja Batista Central da Serra Sede, né, pastor? Isso, então, eu agradeço o pastor por ter aceitado o convite, estar conosco, e depois, em outra oportunidade, vamos estar convidando o pastor para ir, como diz, mais a fundo, de repente, no programa, até mesmo no tempo que tem o programa, tá bom? Mas mesmo assim, nós agradecemos o pastor, tá bom? Fica com Deus. Agora são 18 horas e 22 minutos, 18 e 22, e nós vamos continuar com a nossa programação, ok? Aí, você que está em qualquer lugar, em qualquer ponto, aqui você vai continuar ouvindo louvores, né? Aqui até nós completarmos a nossa grade da programação da rádio, tá certo? Todos vocês estão aí no Horizonte, Planalto, em Central Carapina, Jardim Carapina, nós vamos dando sequência com louvores durante o nosso programa, tá certo? É só você continuar ouvindo que você vai ouvir vários louvores até 18h45, tá certo? São 18h23.